Vamos então agora ao terceiro módulo de finanças comportamentais, né? O primeiro módulo foi teoria da perspectiva, além daquela introdução, aquele bate-papo que eu acho fundamental para dar um setup aí do que é finanças comportamentais, o que esperar dessa disciplina que para mim, eu sempre falei que era 90% do sucesso era ela e 10% era a T. Hoje eu já penso diferente, é 100% ela, 10% a T, ou seja, a T está sobrando. Então pode ser a T, pode ser a F, pode ser TR, pode ser cara e coroa. Isso está sobrando, o mais importante é essa parte comportamental. Então a gente fez a introdução no primeiro módulo de finanças comportamentais, falamos aí da teoria da perspectiva. Segundo módulo, falamos aí de Mark Douglas, o trader disciplinado e trading, a atitude mental do trader de sucesso, né? Os dois best-sellers do Mark Douglas, e que eu sou viciado nesse autor, nesses dois livros. E agora, o terceiro módulo, a gente vai falar dos conceitos dentro do livro The Fountain of Gold, The Three Monkey Records of Money. Esses Three Monkeys são esses três macaquinhos sábios, né, que todo mundo conhece, mas talvez ninguém saiba, que vem aí desse livro de 1755, que é considerado o primeiro livro de análise técnica, escrito por Munehisa Roma. E quem é Munehisa Roma? Eu vou falar um pouco mais sobre ele quando a gente for falar de candlesticks. Ele é o pai dos candlesticks, né? O pai dos candlesticks. E ele operava arroz no mercado futuro japonês no século XVIII usando candlesticks, que foi a técnica que ele desenvolveu, né? A análise técnica oriental, que chegou no Ocidente nos anos 90. Só que esse cara, ele simplesmente se tornou o homem mais rico do Japão. E não é o mais rico só do Japão. Se pegar na história da humanidade, onde tem números que eu mesmo tenho dúvidas da fidedignidade deles, né? Se pegar a história da humanidade, os homens mais ricos do mundo, onde a gente encontra nessa lista Júlio César, do Império Romano, né? Henrique, Henrique VIII, Luís XIV, pessoas que realmente é muito difícil mensurar a riqueza deles, porque na verdade era uma riqueza que era misto a riqueza deles e a riqueza do país, do Estado, né? A gente não pode dizer que, por exemplo, o Temer é o homem mais rico do Brasil porque tem o PIB brasileiro, porque não tem, não é dele, não é do dele o tesouro, né? Apesar do que muitas vezes esses políticos confundem, né, o tesouro brasileiro com a conta corrente deles, mas isso é assunto para botequim. O fato é que esses caras estão nessa lista dos 10 mais ricos do mundo e sabem em que lugar estaria o Munehisa Roma? Simplesmente em nono lugar. Nono lugar. Um cara que era trader de arroz. Então, eu acho que ele tem muita coisa. Nossa, estourou meu ouvido agora. Com ajuste do dólar. Pô, mas não tem ajuste do dólar no sábado, né, Nelógica? Desliga esses alarmes no sábado e domingo, por favor. Eu acho que esse cara, que seria o nono cara mais rico do mundo, nos dias de hoje, com o que ele ganhou em tradando arroz, cara, eu acho que ele tem muito mais coisa para nos ensinar do que apenas candlesticks, né? Então eu trouxe algum material aí desse livro, do Fountain of Gold, né? A fonte do ouro, os registros dos três macacos sábios, né? Os registros de dinheiro dos três macacos sábios, enfim, tradução literal. E esses três macacos sábios, né, tem um lado comportamental muito interessante, né? Que é justamente essa imagenzinha. Não vejo, não ouço e não falo. Isso dentro do trading, e que hoje é usada para tantas coisas, né? Tá até nos emoticons aí do iPad, do Android, etc, do Facebook, né? Esses macaquinhos. Virou algo da nossa cultura, mas poucos sabem de onde veio isso. Não vejo, não ouço e não falo. Vamos entender um pouco mais o que são então esses comportamentos que eram fundamentais no livro escrito por Munehisa Roma para operar arroz no mercado futuro. Bom, aqui só um resumo, a gente vai entrar depois em cada tópico. O que significa não vejo? Quando você ver uma tendência, sempre considere a oportunidade de fazer dinheiro na reversão. Beleza. Daí vem o uso dos candlesticks. Mas isso tem muito a ver com a cultura oriental, como eu mencionei mais cedo, do yin e yang, né?
de equilíbrio, tá? Só que isso, infelizmente, está sendo deturpado. E tem que ter contexto para isso, para fazer dinheiro na reversão, né? Isso vai um pouco contra a teoria de Down. A teoria de Down acabava pregando só a tendência. Então, os princípios da teoria de Down, que tendência de alta são topos e fundos ascendentes, de baixa, todos os topos e fundos descendentes, e toda tendência vai até ser revertida, era o pilar dos traders que operam análise técnica pela teoria de Down. Quando chegou os candlesticks, veio esse conceito de reversão muito forte. Só que candlesticks, né, eu já gravei o webinar com isso, não fala só de reversão, tem uma porrada de candle de continuidade, né, uma porrada de estratégias de continuidade usando candlesticks, só que ninguém ensina elas, né? E com isso, como o pessoal ficou obcecado por candlesticks, porque realmente é uma ferramenta visual muito poderosa, muito forte, visualmente falando, não em termos de resultado, porque se você não adianta você não adianta dar uma chave de fenda para pregar um martelo que você não vai conseguir, e nem vai conseguir botar um parafuso, não vai conseguir, não, uma chave de fenda para pregar um martelo e nem vai conseguir apertar um parafuso usando um martelo, né? Puta, troquei as bolas. Não adianta te dar uma chave de fenda para pregar um prego e não adianta dar um martelo para apertar um parafuso. Ou seja, a ferramenta é muito poderosa, mas se você não souber usar, não adianta, né? Então aqui ela tem é uma ferramenta muito poderosa visualmente, só que está sendo usada muito errada pelos caçadores de topos e fundos. Mas é uma ferramenta que realmente te dá o cenário bom de reversão, tá ok? Só que tem que ter contexto. A gente vai ver isso com calma amanhã. Segundo macaquinho, não osso, né? E aqui vem, eu fico pensando, né, quando às vezes, eu não sei se eu sou paranoico, mas acho que paranoia é uma coisa boa, né? Como dizia o falecido Andy Grove, fundador da Intel, acho que ele faleceu recentemente, né? Se não faleceu, eu peço desculpas aí. O Andy Grove tem aquele livro, né? Só os paranoicos sobrevivem, né? Eu sou um pouco paranoico, né? Às vezes eu falo sobre isso, caçar topos e fundos, etc. E às vezes eu tomo uma. Caça-topos fundos, não, desculpa. Eu falo sobre não operar payroll, não operar Fed, esse tipo de coisa. Eu tomo umas caneladas porque eu vejo os caras comentando: mas Fulano ganhou 15 pontos hoje no dólar na hora do payroll. Ó, Fulano entrou na abertura da NYSE e ganhou tantos. Paciência. Eu acho que às vezes até é uma crítica velada, mas eu não opero. E quando eu não opero essas coisas, é porque meus resultados são inconstantes. Então, talvez quem opere isso, se está tendo resultados constantes, show de bola. Eu acho inconstante, eu acho emocionalmente ruim, eu acho que me atrapalha, né? Eu posso devolver o gain de várias operações num trade que dê errado, né? E outra coisa, eu não vou bater 100 contratos na hora do payroll, né? Nem na hora do Fed. Depois que a onça está morta, é fácil ser caçador. Eu vou bater 5, vou bater 10, vou bater 20. Eu não vou me aventurar a perder numa operação, perder talvez 50, 60 mil. Não vou. Ah, mas você pode ganhar 100 mil. Tudo bem, mas o risco e o retorno não compensa para mim. Então eu fico de fora, né? E outra coisa, se o nono cara mais rico do mundo na história, que é esse sujeito aí, esse japonês, ele não operava notícia, ele ignorava ela, quem sou eu para achar que isso está errado? Cara, eu vou seguir a linha dele. Eu não quero operar notícia, nem boa nem ruim, nem altista nem baixista, não vou operar. Ok? E outra coisa, não fale para os outros o que você está fazendo ou pensando em fazer no mercado. Realmente, por mais confiança que você tenha, e eu tenho muita confiança no que eu faço, pô, é uma bosta você comprar um negócio e ficar nego dizendo, mas por que você comprou? Você vai cair. Pô, você não viu o tal padrão? Você comprou no 5, mas os 15 está vendido, né? Você tem que saber o que está fazendo, a ponto de ignorar o que os outros falam. Mas o ideal é não ficar contando para os outros para não ter que ficar ouvindo é, informações contrárias ao que você estudou, que você analisou, tá ok? Então esses eram os segredos aí do Munir Roma, né, que ele abordava aí na fonte do ouro, né, do livro dele, considerado o primeiro livro de análise técnica da história, né? Então, vamos ver em detalhe cada uma dessas três características. O que significa não vejo? Como eu falei,
A cultura oriental tem esse conceito aí de yin e yang, né? Ou seja, há sempre um equilíbrio em tudo, pelos orientais, e uma alternância, né, entre o yin e o yang. No caso dele, o yin era o mercado baixista e o yang era o mercado altista, né? Mercado baixista bearish, mercado altista bullish, tá? Mercado baixista urso, mercado altista touro. Abrindo um parênteses, todo mundo sabe por que, que o urso é o símbolo do mercado de baixo e o touro o mercado de alta, inclusive está lá em Wall Street, em frente à bolsa, o touro. Todo mundo sabe? Se não, eu conto rapidinho aqui. Não é nada que vá atrasar muito o treinamento. Todo mundo sabe? Sim, sim, conta. Opa, tem um conta aqui. Vamos lá. Na época da corrida de ouro, do ouro, né, na Califórnia, Nevada, etc., lá no oeste americano, pô, aquele esquema, né? Só tinha garimpeiro e os gangsters, né? Os gangsters não, os bandidos lá que roubavam ouro, roubavam as ferrovias que estavam transportando ouro, etc., para os bancos lá na costa leste. Então era um mercado, era o faroeste, né? Era o cowboy lá contra o xerife, o cowboy e os bandoleiros, né? E os garimpeiros procurando ouro e prata. Então era aquele lugar, exatamente como a gente vê nos filmes, né? Os bares, os caras trabalhavam o dia inteiro, iam para os bares jogar pôquer, e invariavelmente fazer duelo, assistir os cabarés, as mulheres que iam para lá, no andar de cima tinham as prostitutas, né? Era um lugar de alta tensão, muito parecido com o que a gente vê em Serra Pelada no filme. Então, para dar uma aliviada nessa tensão, né? Eles botavam os animais para brigarem. E a briga mais clássica, o auge da briga, era quando eles pegavam os ursos pardos, né, nas montanhas, capturavam os ursos pardos e botavam para brigar com os touros, né, que tinha lá o gado, né, que ia servir de alimento, etc., que era transportado também para o Pacífico. Então, botavam touros e o urso para brigar. E o urso ganhava quando ele dava uma patada, né, que dilacerava a cabeça do touro com aquelas garras enormes. Ele dava uma patada na cabeça do touro e o touro morria. E o touro ganhava quando ele conseguia, né, quando o urso levantava-se justamente para dar a patada, ficava em pé nas duas patas, e vinha o touro, matava ele com uma chifrada que rasgava o seu abdômen, né, o abdômen do urso. O touro vinha de baixo para cima com uma chifrada. Então o urso é o movimento de cima para baixo para ganhar. E o touro é o movimento de baixo para cima para ganhar. Então o urso, movimento baixista, baixo para cima, o touro, movimento altista, de cima para baixo. Então, a maior parte dos livros vocês não vão ouvir falar, os livros americanos, e é importante que os melhores livros são americanos, são em inglês, então, mas não é difícil ler em inglês, literatura, análise técnica, vão se acostumando, é importante na formação de vocês, vocês vão ver muito esse termo, vocês não vão ver termo altista e baixista, não tem esse termo. Vocês vão ver uptrend, downtrend, ou então vão ver bearish e bullish, tá? Movimento baixista e altista. Então, Muniz a Roma acreditava nesse equilíbrio, nessa alternância entre baixista e altista. E realmente a gente tem muito disso, né? Mesmo na tendência de alta, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mais topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, mais topos descendentes, né? Topos e fundos descendentes. Então tem essa alternância o tempo todo. E isso vai ter em qualquer time frame, 1 minuto, 5, 15, 60, diário, semanal, mensal, tá? Então, independente do time frame, vai ter essa alternância. É muito mais saudável emocionalmente fácil operar a tendência, independente do time frame, tá? Mas os candlesticks, eles permitem visualizar com muita clareza o momento que começa essa alternância, o momento que essa alternância vai ser engatilhada, tá? Baseado justamente na maneira que talvez, pelo menos dá a entender isso pela literatura do Muniz da Roma, que por conta dessa filosofia oriental de equilíbrio, ele sabia que arroz não podia subir para sempre nem cair para sempre. Então ele ficava preparado para tentar entrar no topo e no fundo.
Só que eu acho que ele acertava bem o contexto. Ele não ficava fazendo apostas de tentar topo e fundo, como aquele aluno que eu nunca mais vou esquecer, já mencionei ele pelo menos umas 4, 5 vezes hoje, que num dia que subiu 2.500 pontos o índice, ele fez 26 vendas, né? Então eu acho que ele não fazia isso. Primeiro, porque ele não seria o nono cara mais rico da história, nem o mais rico do Japão na época. E segundo, que tem uma história que conta que ele acertou uma vez 100 trades seguidos com gain. 100 trades seguidos. Quer dizer, então ele não ficava apostando, né? Porque a aposta, né, tipo é aquela, às vezes você acerta, às vezes você ganha, né? Na linha do meio a meio. E não era o caso dele. Então eu acho que, apesar dos candlesticks terem essa característica muito forte de reversão, a gente tem que saber a hora certa que o mercado vai buscar esse equilíbrio, tá? Então, no vejo, né, no não vejo, ele falava que não adianta ficar vendo só mercado de alta, há sempre um urso pronto para trazer equilíbrio ao mercado. Então, eu prefiro olhar por esse lado, que ao invés de ficar tentando fazer venda em topo, ficar preparado para sair e botar alguém no bolso, né? Não permitir que uma operação vencedora se torne perdedora, perdedora. Não permitir. Isso é inaceitável. Está no livro do Martin Pring, de Psicologia do Trade do Investimento Explicada. Nunca aceite que uma operação vencedora se torne perdedora. Por isso que eu falo tanto de RP e tanto de alvo. Tá? E também o trailing stop, que é o stop que a gente vai subindo durante a operação, que eu vou mostrar para vocês amanhã. Tá bom? Opa, legal, legal, Luiz. Obrigado aí, João, pelo feedback aí do Touros e Ursos. Eu gosto muito de história, né? Se eu não fosse professor de análise técnica, com certeza eu seria professor de história. Eu cheguei a fazer 2 vezes vestibular para história, mas não consegui entrar na faculdade porque não teve quórum e as turmas não se formaram, infelizmente. Porque antes de eu ser professor aqui com vocês, eu já tinha esse sonho de ser professor e professor de história, que é a minha paixão. Então, por isso que eu trago também bastante coisa de história aqui nas minhas aulas, porque eu adoro e eu acho que é legal, né, vocês entenderem o contexto, né? Muita gente está no mercado financeiro e não tem a mínima ideia da história dos candlesticks, da história do mercado financeiro, nada, 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 né? Eu só não fiz faculdade de história e fiz computação porque minha mãe botou terror em mim dizendo que eu ia passar fome se eu fizesse história. Hoje eu tenho certeza, pela maneira como eu sou como professor e pela paixão que eu tenho em ensinar e dar aula, que com certeza eu estaria lecionando já há muito tempo na Europa, já teria feito um mestrado, doutorado em história, talvez tivesse uma faculdade top de linha em algum país do primeiro mundo, ganhando super bem, né? E super feliz e realizado. Mas hoje eu sou extremamente realizado dando aula de mercado financeiro, principalmente fazendo esse coach aí no online, ao vivo todos os dias, né? Mas história é algo que está sempre presente em tudo, né? Afinal de contas, a própria análise técnica, o que que é se não analisar um pouco da história recente dos preços, né? E isso talvez seja até o ponto que os detratores da análise técnica se agarram para detratar a análise técnica, né? Que a história não necessariamente é o que vai acontecer de agora em diante. E é verdade. Por isso que tem uma série de detalhes, de filigranas aí quando a gente está fazendo estudo, que tem que ser levado em conta para poder montar a operação, né? E volume é uma delas, o ABV, a gente vai ver tudo isso com calma. Contexto, tem tudo isso para a gente ver amanhã. Bom, mas continuando, Muniz a Roma. Então, assim como no mercado de alta há sempre um urso pronto para dar a patada na cabeça do touro, né, e trazer equilíbrio ao mercado, dentro do mercado em baixa há sempre um touro pronto para rasgar as entranhas do urso e trazer o mercado de novo para o equilíbrio, tá? E isso explica por que candlesticks tem tanta ênfase em reversão. Mas se vocês estudarem um pouco de candlestick, principalmente os livros do Steve Nissen, que foi quem trouxe os candlesticks para o Ocidente, e eu tenho os 2 livros dele aqui, ou o livro do Gregory Morris, que é um dos melhores livros de candlesticks que existe, ou do Bigelow, que é Operações Lucrativas com Candlesticks, e que está traduzido para o português, para quem tem dificuldade de ler inglês, foi traduzido pelo Márcio Noronha, você só encontra no site do Márcio Noronha, no www.timing.com, né, Operações Lucrativas com Candlesticks, que é excelente, Stephen Bigelow, e que tem lá minha média de 20, 200 o tempo todo no livro do cara. Né? Por isso que eu falo, o Tabajara no final é um setup clássico para operar. Mas enfim, passadas essas dicas de livros, né,
Eu não entendo que com esses livros falando tanto de candlesticks só se dê ênfase em reversão no Brasil, em caça-topo e fundo. Então fica aí o alerta para vocês evitarem esse modelo, essas armadilhas, tá? Não osso, né? O Nihisa Roma, então, ele afirmava que é muito mais seguro para para o trade e para o trader, né? Entrar depois que o mercado já digeriu a notícia, já digeriu. O próprio payroll, que todo mundo fala, né? Aí vem as técnicas de operar chicote, né? Porque invariavelmente o payroll dá uma porrada para cima e depois dá uma porrada para baixo. Então, por quê? Porque ele aceita uma coisa e depois vê outra, né? Então, eu já fui pesquisar isso e não é aleatório, né? Sai um número cru, o cara analisa se é bom ou ruim em termos de vai aumentar os juros ou não, e isso é bom ou não para a bolsa. Mas depois sai a mediana e depois tem os outros comentários. Então tem a média, tem a mediana, tem uma série de informações quando sai uma notícia que o mercado pega a mais básica primeiro e depois pega a mais complexa que às vezes contradiz a mais básica, a mais óbvia, que está explícita. Tipo, o mercado espera uma taxa de desemprego de 5%. Ah, sai 4,9%. Pronto, a bolsa despenca porque aí está melhorando o desemprego e aí vai aumentar a taxa de juros. Então a bolsa despenca. Aí daqui a pouco, passou alguns segundos, já sai a mediana, já sai o comentário dizendo, não, caiu para 4,9, mas gerou mas gerou menos emprego que o esperado. É a média do período. Aí sobe de novo. Quer dizer, cara, espera o mercado digerir a notícia para saber se foi boa ou ruim para o mercado no curto prazo. E mesmo que seja boa ou ruim para o mercado no curto prazo, a tendência é que o mercado continue o seu movimento no médio prazo. No médio prazo, né? Por exemplo, estou vendo uma porrada de gente falar de oco no Ibov nessa sexta-feira. A gente vai ver quando falar de figuras. Eu gosto pra caralho de figuras. Desculpa o CARALHO, meninas. Eu gosto pra caramba de figuras, né? Mas figuras nada mais é do que uma maneira visual interessante de você olhar, de você contextualizar, de repente até de você falar do mercado para uma outra pessoa. Mas no final, figuras nada mais são que teoria de Down de uma maneira mais didática, né? O que é um ombro cabeça a ombro se não um pivô de baixo armado? Nada além disso. E o pivô de baixo não foi confirmado ainda no Ibov, né? Então o pessoal já está se citando com ombro cabeça a ombro. Então a gente teve uma notícia muito ruim na sexta-feira, que contaminou todo o mercado, mas temos que ver segunda. Eu estou baixista com o mercado, eu estou acreditando que o contágio vai continuar por conta da JBS e da BRF, até por conta da importância do setor agrobusiness da nossa balança comercial, uma série de coisas, tá? E para fazer realização, depois dessa alta que o Bov teve do início de 2016 até agora, não custa nada, né? E também o SP está em topo, etc. Então a gente pode ter uma realização, mas vamos esperar a confirmação técnica, né? O pivô de baixa ser confirmado, ser armado, né? Então, ser confirmado. Armado ele já foi. Vamos esperar ser confirmado. Então era isso que o Muniz Roma falava. Vamos esperar o mercado realmente digerir a notícia. Um dia ou dois para a gente não vão fazer nenhuma diferença na nossa vida como trader. Pelo contrário, pode fazer mal para a nossa vida como trader. Pode fazer muito mal. Não vão fazer nenhum bem. Só podem fazer mal se a gente fizer as coisas de maneira precipitada. Tá? Pergunta do Bruno. Com a notícia que você está falando, quanto tempo seria o ideal para digerir a notícia e voltar a operar? Ah, Bruno, por exemplo, no dia do Fed, cara, apesar da alta que teve, eu não fiz nada aquele dia. Nada, zero. Ah, mas subiu mil pontos, 1.200 pontos. Legal. 2, 3 dias que eu tenha feito 300 ou 400 pontos, já fiz o mesmo 1.200. Sem risco nenhum, sem loucura nenhuma, sem calor nenhum, sem sufoco nenhum, sem aposta nenhuma. Então, para mim, um dia para uma vida inteira não vai fazer falta. Né? Como eu falei antes do carnaval, que eu viajei um dia antes e voltei um dia depois. Não vai me fazer falta sexta-feira de véspera de carnaval operar. A grana que eu ganhei e muito menos eu não ter perdido nada, né? Que é o ideal. Um dia ruim pra cacete. Preferi viajar na quinta-feira pro Rio, não pegar trânsito e perder a sexta-feira. E quarta-feira de cinza, pelo amor de Deus, tava na praia. Não ia operar quarta-feira de cinza nem pelo cacete. Não bato ponto em corretora para operar na quarta-feira de cinzas, né? Então, eu não penso
em cada dia, eu penso numa vida inteira. Então, por exemplo, o tempo varia. Perrou, de repente, 1, 2 horas depois já está legal para começar a operar o mercado, né? Mas é na sexta-feira, já é um dia que eu não gosto de operar. Então, às vezes, sexta-feira eu não opero o perrou, fico até a hora do almoço sem operar, né? Espero o perrou sair às 9h30, Nova York abre às 10h30, quer dizer, já fiquei esperando até 9h30, e passou meia hora aquela volatilidade, já está quase a Nova York para abrir. Então, eu já me programo para operar depois do almoço. E às vezes, como depois do almoço é sexta-feira, porra, eu pego o carro e vou pra praia. Vou pra Riviera. Agora eu não sou mais carioca, né? Moro em São Paulo. Vou pra praia. Ou esses dias eu tenho marcado reunião. Fui pra Bolsa ontem. Semana passada fui lá na Valpires almoçar com o dono da Valpires. Eu tô pegando esses dias, que eu sei que são ruins, para fazer outras coisas. Ou seja, aonde está escrito que o day trader tem que operar todos os dias? Aonde? Me mostra isso em um livro de análise técnica. Não existe isso. Então, essa questão do tempo para digerir a notícia depende. O próprio gráfico vai te mostrar isso, né? Ele vai fazer um movimento forte, vai fazer uma regressão e de repente vai retomar aquela direção. Aí legal, aí você pode pensar em entrar. Ou então ele vai fazer um movimento forte, vai voltar, vai corrigir todo o movimento. Aí você, opa, corrigiu tudo. A tendência então agora é contrária, mas eu espero realmente montar um pivô de baixa para confirmar a tendência contrária àquela notícia inicial. Eu vou esperar, não vai ter regra, não é binário, né? Como sempre falo, não é mecânico. Eu evito ao máximo trabalhar com padrões mecânicos quando se opera, tá? É o máximo de bom senso sempre. Bom senso, usar os olhos, que é a maior ferramenta que a gente tem, né? Ver visualmente o que está acontecendo, fazer a sua análise discricionária e pronto. E na dúvida, regra número 1, na dúvida não opera. Você não ganha dinheiro, mas também não perde, tá? Então, e outro comentário dele, muito interessante, ao invés de prestar atenção só à notícia, né, só aos eventos, prestar atenção como é a reação humana a esses eventos. Por exemplo, eu estou achando extremamente exagerado a reação da BRF da JBS do mercado em relação a essas notícias de ontem, né? Para todos os efeitos, eu estava ouvindo a entrevista voltando da Bolsa ontem, do ministro da Agricultura, do Mário Maggi, né? É Mário Maggi, não é isso? Mauro Maggi, sei lá, o ministro lá, o cara o rei da soja lá do Mato Grosso. Eu estava ouvindo a entrevista dele na CBN, e ele comentando que os embaixadores da União Europeia já chamaram ele, dos Estados Unidos, Blairo Maggi, isso aí, Gustavo, valeu, Blairo. Eu estava vendo a entrevista dele e ele estava comentando, né, defendendo, obviamente, o sistema, etc. E ele me convenceu, né? São 4.800 CIPs. Só 21 foram investigados e só acharam 3 com problemas. Porra, tá de sacanagem? O Brasil agora de repente ser enxovalhado, esculhambado, detonado por causa de 3? Claro, isso mostra uma falha do sistema. Ele defendeu muito o sistema dizendo que o sistema é super perfeito, mas o problema é a corrupção. Então tem que tirar essa variável do sistema. Por exemplo, o mesmo fiscal nunca pode inspecionar o mesmo frigorífico 2 vezes, tem que fazer rodízio, né? Sei lá, tem que ter algum esquema aí para evitar isso, né? Então não é tão perfeito assim, mas realmente eu tô com a sensação, já começa a ter notícias que o papelão simplesmente levaram ao pé da letra, mas não é papelão que botaram no frango, era embalagem, enfim, tem que ver com calma. Mas o fato é, o mercado reagiu muito, muito mal, muito mal. Então tá com a sensação de que segunda-feira isso pode continuar muito forte ou reverter totalmente. Vamos saber na segunda, né? Então temos que esperar a reação humana na segunda-feira, né? Mas foi, porra, a maior queda desde 30 de janeiro, né? 2,39% de queda ontem, sexta-feira, dia 17 de março, por conta dessa notícia, por conta do contágio dela, porque JBS e BRF não tem um peso tão grande assim no Ibovespa, mas contagiou todo o mercado, todo o mercado. E lá fora não caiu tanto, acho que caiu 0,13 SP500.
Então, houve um contágio muito grande. A reação foi muito negativa por parte dos traders. Quando a gente fala o mercado somos nós, os traders, não só nós, mas principalmente por causa do volume e os institucionais. Os institucionais acharam horrível isso para a imagem brasileira, né? Então, estão apostando numa reação em cadeia internacional muito ruim. Enfim, vamos ver segunda. Temos que esperar. Bom, o não falo. Então, uma coisa que é o ideal, né? É não falar com as pessoas sobre o que você fez ou está prestes a fazer no mercado. Guarde para si. Fez a sua análise, confia nela, se você tem confiança, guarda para si, executa, não hesita, né? É muito mais seguro olhar para a tendência do que sair falando com as pessoas, sair perguntando. É muito mais seguro. O mercado, tudo que você precisa saber, o mercado te diz, não é ninguém que vai te dizer. Não sou eu, não é nenhum analista, é o mercado. Você tem que aprender a fazer essa leitura. E, em geral, isso naquela época, imagina hoje, né? As pessoas tendem a dar maus conselhos ou falar contra a sua posição, o que pode afetar a sua maneira de agir, né? E te deixar com medo. Então, é o ideal não falar mesmo o que você está fazendo. Se tem um plano, execute seu plano. É aquela frase que eu sempre digo: plan the trade, trade the plan. Se tem um plano, qual é seu alvo? Tem o stop? Acabou. Entrou? Acabou. Esquece o que os outros podem dizer da tua entrada. Você já entrou? Já entrou, segue o plano. Se você quer alguma informação do mercado, pergunte para ele. Não pergunta para mim, não pergunta para o seu amigo, não pergunta para o trade, pergunta para o mercado. Para o mercado. Ele vai te dar a resposta. Tá ok? Bom, trazendo um pouquinho de Jesse Livermore também, um outro cara que eu acho que merece respeito pelo que ele conquistou. Né? E apesar de vocês terem comentado mais cedo que ele quebrou 6 vezes, é fato, mas ele conseguiu 5 vezes, antes de desistir, ficar milionário de novo, ou seja, é um puta trader. Né? Falhou por 6 vezes, falhou. Né? Por isso que eu falo, né? Repetir aquele texto lá do Alexander Elder, isso é igual Alcoólicos Anônimos, né? Porque você está mandando bem pra caralho, tá cheio de dinheiro, né? É o Jesse Livermore brasileiro, que você não pode do dia para noite botar tudo a perder, né? Então, a gente tem muito a aprender com esse cara. Mas uma das coisas que ele comentava é sobre a preguiça, né? Às vezes eu boto postagens no Face que tem lá um texto enorme, tá lá, eu começo a comentar uma coisa e a resposta vai na sequência. E eu vejo nos comentários a pessoa perguntando, né? Exemplo idiota. Eu começo a falar de um livro, não sei o que, e no final do post eu falo o nome do autor. E aí eu tenho aquele comentário: quem escreveu? Quer dizer, a coisa está tão escrota hoje em dia, tão visual, o cara só olha a imagem, não lê nada, e já pergunta: quem escreveu? Porra, mesmo que eu não tivesse falado o nome do cara, tá lá o título, porra. Vai no Google, cacete, escreve o nome do título e dá Enter. Livro XPTO, Enter. Pô, o cara que não tem nem, nem o trabalho, é aquele cara que entra na sala de call às 10 da manhã, com o olho cheio de remela ainda, e fala: ei galera, tem algum trade rolando? Foi passado algum call aí? Pô, pelo amor de Deus, cara, isso aí tem mais que se fuder mesmo. Desculpa, mas esse tem que tomar todas na cabeça. Tem que se fuder. Preguiça é uma merda. Não tem almoço grátis nesse processo. Inclusive, eu usei esse termo agora, né? Acabei de sair aqui da sala para almoçar, já saí correndo. A mulher trouxe uma costela de porco maravilhosa. Aí abri uma cerveja, tava lá comendo, meu cunhado chamou. Aí ela atendeu, falou: eu quero falar com o André, não sei o quê. Aí eu falei assim pro Rivaldo: ó, me liga na terça-feira que hoje eu não posso nem amanhã. Aí ele falou: tá de sacanagem? Vou ter que marcar a hora com você? E falei isso e saí, né? Fui pegar a cerveja. Aí minha esposa falou: ah, ele tá dando aula hoje e amanhã, né? E aí ela falou: no free lunch, né? Tudo que ele conquistou até hoje é trabalhando, né? Não free lunch. E aí ele falou assim: é verdade, no free lunch. Ele mora no Canadá, tá um puto inverno nevasca lá. Ele mostrou um vídeo ele levando 40 minutos para tirar a neve do carro para poder levar o filho na escola. Só para tirar a neve 40 minutos. E aí ele falou: nem os esquilinhos aqui tem free lunch. Passaram o verão inteiro juntando as avelãs para poder sobreviver no inverno. E mesmo assim, o esquilinho que a gente daqui da árvore aqui de casa
A gente viu ele antes do inverno, estava gordinho, ele saiu agora que acabou a nevasca, deu uma aliviada na temperatura, ele saiu da toca magrinho, magrinho. Então, eu falei brincando com ele, porra, Paulo, eu vou usar isso daqui a pouco na aula, né? Que não existe almoço grátis nem pro esquilinho. Então não vai ter pra gente, né? Nem o fofinho do esquilinho tem almoço grátis, não vai ter pra gente. Tudo exige muito esforço. Então, o cara não quer nem saber se o mercado é alto ou de baixo, quer só uma dica do que comprar, do que vender. Cara, isso aí é o caminho do fracasso. Caminho do fracasso. O cara não quer nem pensar. Ou seja, ele quer só dinheiro. Ele não quer ser trader, ele quer dinheiro. Então, se você tem esse comportamento, você quer só o dinheiro, você está fazendo isso pelo dinheiro, porque disseram que dá dinheiro, bicho, procura outra coisa para fazer que você vai quebrar. Esquece. Os espertos, os inteligentes vão te deixar sem um puto no bolso, vão deixar você depenado. Isso não foi feito para isso. Sala de trading, o pessoal tenta fazer dela cash call. Infelizmente, muitas delas tentam ter essa cara mesmo, porque não estão ensinando nada. É só ponto de entrada e ponto de venda. Então é caixa eletrônico. Cara, esquece. Isso é o caminho da ruína. Esse caminho é o caminho da perdição, de perder todo o seu dinheiro. Tá ok? Outra coisa que falam dos simulados, né? Simulados. Aqui é um texto do Reminiscência Especulador Financeiro, do Livermore. Na verdade, não é do Livermore, é do Lefebvre, mas é sobre a vida do Livermore, né? Que na época, como ele era uma pessoa pública, utilizado o personagem, né? É Livingston, né? Mas é a vida do Livermore. E, e ele comenta isso, né? Que o cara vem conversar com ele e comenta que, né, a história do simulador. O cara chega no meio do duelo e fala, porra, tá nervoso, é óbvio, né? Ele comenta, mas eu sou bom, né? Eu consigo acertar o cálice, a haste de um cálice de vinho a quantos passos? A 20 passos de distância, né? E aí o padrinho fala, será que você consegue também essa performance quando o cálice está apontando uma pistola para o seu coração? Então, o simulador é você atirar na haste de um cálice de vinho. Operar no mercado é você atirar na haste de um cálice de vinho com um cálice de vinho apontando uma arma para o seu coração. É totalmente diferente. Né? O Jesse Lemore falava que os paper traders, né, lá na época não tinha simulador, não tinha operação, simulador, não tinha profit com simulador, não tinha MetaTrader, não tinha nada disso. Então o que o cara fazia? Ele viu uma oportunidade, anotava num papelzinho para depois conferir dias depois se deu certo ou não. É o paper trade, né? Tudo no papel. Ganhava milhões, mas ia para o mercado, perdia tudo. Não mudou nada. Passaram 100 anos, não mudou nada. Só mudou a tecnologia. Não é mais paper, é simulador eletrônico, né? É um videogame. Videogame. Outra coisa importante, e isso uma vez comentando isso, eu fiquei em maus lençóis, né? Como eu falei, já dei aula até para jornalistas, né? Então, o meu conteúdo é claro, com a questão da intensidade, da quantidade de informação, ele não mudou muito nos últimos 10 anos, né? Então, quando eu falava dessa parte de notícia, numa turma de jornalista, que na época a monitora da CMA não tinha me falado que era uma turma de mais de metade de jornalistas, eu falei que jornal não servia para nada. Quer dizer, quase que eu fui linchado, né? Até eu explicar que focinho de porco na tomada, já estavam os jornalistas querendo avançar em mim ali na sala de aula. Mas realmente o jornal não serve para nada. Para ganhar dinheiro, não serve para nada. Ou você acha que se você pudesse ganhar, sei lá, 50 mil com uma notícia de jornal, o jornal não ia custar 5 mil? Aquela notícia não valia 5 mil. Notícia de valor não está no jornal, já foi divulgada muito antes e só nos bastidores, né? A questão do insider trading. Então, o que o Jesse Livermore falava é que não interessa por que está subindo ou está caindo, né? Ele vai saber por que subiu ou caiu, no caso de uma ação, depois de 2 ou 3 dias, ou semanas, ou talvez meses. Que diferença isso faz, né? O importante é na hora que começa a subir, comprar, na hora que começa a cair, vender ou zerar a posição. Né? Tem que agir na hora. É só olhar o mercado, só olhar a Petrobras.
Fevereiro, 6 meses antes do impeachment da Dilma, R$ 4, fundo do poço. A bolsa inteira, fundo do poço. E agora a gente vê a bolsa capa da Exame, capa da Veja e essa semana capa da The Economist. Um ano depois. Quer dizer, agora que você vai montar a carteira, agora que você vai comprar, totalmente fora do time, né? Totalmente fora do time. Por isso que eu falo, no primeiro slide do paradigma, cara, você tem que esquecer notícia. Notícia. Isso também vem de encontro aquele boato naquela frase do Rockefeller, né? Não lembro agora se é do Rockefeller ou do Rothschild, que dizia que é... Puta, deu branco agora, gente. É tanta coisa, tanta informação que às vezes dá branco. Ele comentava, aquela frase famosa, aquele lema famoso, né? Sobe no boato, cai no fato, né? Por que sobe no boato? Porque é onde é boato ainda. Na verdade, está vazando porque o mercado está subindo ou está caindo, porque alguns já sabem a razão, né? E começa a vazar, começa a suspeitar, e na hora que realmente sai a notícia que confirma aquela alta, aquela baixa, né? No fato reverte. Então foi uma alta, no fato reverte. Até porque quem comprou ganhou dinheiro pra caramba, sabe que vai entrar comprador ali e vai botar lucro no bolso. Aí cai no fato. Depois, se é uma notícia realmente boa, de médio e longo prazo, até volta a subir. Mas o cara que podia especular nesse movimento aí, bota no bolso, tá? Bom, o trader versus o mercado, né? É meio que um resumo aí do que a gente já viu do Jesse Livermore, do Mark Douglas, né? Normalmente somos passionais com as operações, né? Criamos amor e ódio, né? Eu acho que uma frase que eu normalmente uso até no módulo de teoria de perspectiva, uma brincadeira que eu faço, que eu não fiz, esqueci, vou fazer agora, né? É que quando o papel está dando prejuízo, a ação está no prejuízo, em geral, a gente começa a negar, começa a ignorar as informações que justificam esse prejuízo e fica casado com o papel, né? Aquele papel que era para ser um swing vira uma posição. Ou naquele caso do meu amigo que era um day trade, levou para o leilão, leilão travou, por causa da variação 2% ele não pôde zerar, levou para o dia seguinte, o swing caiu com gap e está até hoje, aí, passados aí 8 anos, posicionado. Então, está casado, é o que ele fala, um papel que era day trade, porque não era um papel para posição, não era um papel para investimento, péssimos fundamentos na época. Hoje até está melhorando bastante, talvez até ele volte a recuperar, mas fora o custo de oportunidade que ele perdeu, 600 mil durante 8 anos, imagina, né? 8 ou 9 anos já. Então, ele ficou casado com o papel, né? Um amor e ódio meio que misturado, né? Em vez de ser frio. E essa frase de estar casado com papel, é uma coisa que não faz sentido para mim. Você não casa com quem você odeia, você não casa com quem está te dando prejuízo. Você não casa nesse cenário, né? Eu, por exemplo, eu não vejo quando eu estou na Riviera, né? Final de tarde na Riviera é simplesmente maravilhoso, é uma delícia. Eu fico às vezes lá com a minha esposa passeando de mão dada. Eu não vejo ninguém na Riviera passeando de mão dada com a Petrobras. Alguém já viu? Eu não vejo ninguém indo no Antigo Guaiana, que agora é o Marimonte. Eu não vejo ninguém indo lá comer uma paleta de cordeiro, né? Tomar um vinho bacana com a Gerdau, com a Uzi Minas. Não vejo. Vocês veem? Alguém na praia tomando picolé do Rochinha com a OGX? Não existe isso. Então, essa relação de ódio e amor com a posição, cara, é um trade, é um trade. Perguntas aqui que eu perdi. Pergunta do Luiz. Desculpe interromper, André. Quanto à questão do simulador, concordo plenamente que é bem diferente do trade real. O que você diria para quem está começando? Trade real com lote mínimo, né? Então, a princípio, o trade real com lote mínimo, só que tem um porém, que é o que eu tenho percebido que me deixa muito puto da vida. E muitas vezes a maneira de me expressar com relação a isso gerou, gerou situações incômodas em redes sociais. É operar com lote mínimo, para você sentir a emoção. Só que muitas vezes o lote mínimo
O cara trata isso igual simulador, igual videogame, porque perde pouco, né? Perde pouco, então opera à vontade. E também ganha pouco. E como ganha pouco, quer operar muito, para ver se ganha mais, né? Se a cada tradezinho o cara ganha 100 pratas, se fizer 10, quem sabe ele tira 1.000 por dia. Então, para fazer 10 trades para tirar 1.000 por dia, ele invariavelmente, como vai ter os que ele vai perder, você vai ter que fazer 20. Quer dizer, vai contar tudo isso que a gente está falando até agora. Vai girar, girar, girar e no final não sai do lugar. E aí, como não sai do lugar, não vai poder aumentar o lote, não vai ter consistência, porque não evolui. E por operar muito, não consegue fazer o diário para ver o que está dando errado, para melhorar e errar menos, acertar mais e operar menos. Quer dizer, o certo é operar com lote mínimo. Mas como convencer o cara a operar com lote mínimo como se aquilo ali fosse R$ 1 milhão? É difícil, né? Então a disciplina, nesse ponto, quem está começando, ela é muito maior porque exige um comportamento que não seja de jogador. Mas todo mundo está jogando. Realmente virou videogame. Tem até plataforma aí que configurou joystick do PlayStation para você executar a ordem. O triângulozinho é compra, o quadradinho é venda, a bolinha é zerar. Juro por Deus. Quer dizer, a gente faz um trabalho educacional enorme e o cara lança na plataforma dele a possibilidade de executar a ordem pelo joystick. Porra, realmente é jogatina, é videogame, né? Todo mundo querendo ficar rico com o Petrobras agora, né? Depois dela vir de R$ 4 para 18, subir mais de 4 vezes, os caras estão querendo entrar agora, né? Exatamente, lote mínimo pensando no lote pesado, ou pelo menos pensar no capital que você está botando, né? Dois minis de índice são R$ 26.000. Não pensa que te custou R$ 200 de margem. Porra, dois lote mínimo, dois mini contratos de índice são R$ 26.000 de financeiro, porra. Cinco minis, faz as contas, são R$ 65.000. R$ 66.000. 5 minis, é isso que você está operando. Então, trate aquela operação como se fosse R$ 66.000. Você não vai entrar com R$ 66.000 e sair com R$ 66.000 20 vezes por dia. Principalmente se você tiver só R$ 1.000 na conta. Porra. Olha só quanto você vai pagar de emolumentos. Emolumento em cima de 66 mil. 0,0025% disso. Né? Então, pode fazer mini, swing com mini. Né? Porque aí você está fazendo swing com pouca margem, por exemplo, a margem para swing aumenta. Então, um mini, a margem para swing é R$ 2.500. Então, se você tem R$ 10.000 na conta, você pode fazer um swing com dois minis, né? Que você está operando aí, em vez de 10 mil, você está operando 26 mil, fazendo swing de R$ 26.000. Se você fosse ter que comprar R$ 26.000 de ações, você teria que ter R$ 26.000 na conta. Né? A menos que se fosse para o mercado de opções, que aí exige, tem outras variáveis muito mais complexas do que para o mercado futuro, simplesmente. Tá? Outra pergunta aqui, simulador não tem fila de book, não tem questão emocional, etc. Diz que o simulador tem a opção de simular mercado real, já vi meus testes, o preço ir no meu ponto, mas não executar e voltar. Então. E não tem a adrenalina. Teoricamente, quando você está tranquilo no que você faz, não tem mais adrenalina. Quando você chega no quinto estágio, não tem mais adrenalina. Mas no primeiro estágio tem. Mas se está tendo adrenalina, também está errado. É porque está operando pesado. É importante, desde o início, tentar evitar todas essas emoções e tirar tudo isso da frente. Não pode ter tensão, não pode ter taquicardia, não pode ficar estressado, não pode ter adrenalina, não pode escorrer suor na testa. Se está acontecendo tudo isso, tem alguma coisa errada. Provavelmente o teu lote, ou provavelmente você não sabe o que está fazendo, que é mais grave ainda, ou tão grave quanto. Se você não sabe o lote, não sabe o que está fazendo, aí fudeu de vez. Aí não está ali de gaiato, está ali para se perder dinheiro. Tá ok? Posso comentar das margens. As margens em geral hoje, Thiago, para mini índice estão em 90, R$ 100. Para mini dólar, R$ 140, R$ 150. Para posição no mini índice, R$ 2.500. Para posição no mini dólar, estava 3.500, mas por conta da volatilidade, pelo menos onde eu opero, aumentou para 4.200.
um mini dólar, 4.200 para posição, tá? Bom, quando ganhamos o mercado é sensacional, né? Já tomamos logo aquele vinho caro, etc. Já vamos no restaurante, vamos levar uma patroa, né? É tesão. A gente fica todo arrogante, todo feliz, gastador. Agora, quando perdemos, é depressão, né? O mercado é manipulado, não serve para nada, a Nasdaq não funciona, aquele analista é um bosta. E é muito normal esse pensamento de quem está começando, né? Primeiro lugar, a culpa vai ser sempre sua se você perder, nunca do mercado e nem de mais ninguém, tá? Mas também, não é por conta desse pragmatismo que muitos usam para se esconder e não ter responsabilidade na formação dos traders, né? Tipo, 90% quebra, então é assim mesmo, a culpa é do cara. Ok, a culpa vai ser sempre sua, mas tente transformar isso numa coisa a seu favor. Se a culpa é sua, então você pode mudar o seu comportamento para que não seja, você não erre, não perca mais, ou perca muito menos, né? Isso é importante. Não tem nada de manipulação, não tem culpa a ninguém. Opa, saiu um cacófato aí. O ambiente do mercado é mutável, né? Então depende aí das reações dos participantes. O próprio exemplo de ontem. Eu acho que ontem foi exagerado essa queda. Mas por outro lado, né, lembrando aí dos meus anos de 2008, a crise do subprime começou em 2006. Né? Em 2006 o mercado subprime começou a fraquejar e começou a ter os primeiros problemas. Em 2007, em julho, agosto, acho que foi julho, os primeiros fundos do BNP Paribas, dois fundos BNP Paribas atrelados a hipotecas foram congelados, proibidos os resgates, porque já estavam ficando insolventes, né? Então, quando que o Lehman Brothers quebrou? 15 de setembro de 2008. Quando que o mercado começou a cair? 21 de maio de 2008, logo depois da aquisição do Bear Stearns, etc., que foi liquidado e vendido a preço de banana, né? Acho que a $1 a ação, a $1 tudo, sei lá, não lembro. Já não consigo, já estou ficando gaga, não consigo lembrar de tudo, todas essas informações. Mas logo depois do Bear Stearns, que se não me engano foi em março, abril, em 21 de maio o mercado fez topo, né? Mas e o subprime? Pô, desde 2006 começou a fraquejar. Então, houve algum evento que foi o Bear Stearns e depois que foi acentuado com o Lehman Brothers, que provocou o crash de 2008, né? Mesma coisa em 29. Então eu não sei por que, que o mercado ontem reagiu tão mal. Estou curiosíssimo para ver semana que vem. Semana que vem eu acho que é uma semana decisiva para a gente, tá? Semana decisiva para a gente em termos de correção. Não só da gente, como o mercado americano também, que tá, a gente vai ver daqui a pouco, mas amanhã eu vou mostrar o SP500, etc. Ele está numa bandeirinha de baixa que se perder essa média de 20 pode fazer uma correçãozinha um pouquinho maior. Mas essa correçãozinha maior, estou falando em relação a 2016, mas ela pode fazer uma correção em relação a 2009 a 2016, todo esse movimento de alta, né, que ainda não foi corrigido. Então a gente não sabe. Qualquer tendência de baixa começa primeiro com um pivôzinho de baixa de 1 minuto, né? E depois vai aumentando o time frame. Então vamos esperar. Mas o importante para a gente como trader é tirar partido disso e estar com a cabeça aberta para esses movimentos, né? E para essas reações, racionais ou não, para cima ou para baixo. Tá ok? Agora, com isso para ir de novo falando do Tabajara, a gente tem que ter uma estratégia clara para não ficar contra o mercado, jamais. E é o Tabajara, ok? Opa. E apareceu aqui a mensagem do suporte. Apertei algum botão aqui que não deveria. Pronto. Opa, lembrar mais tarde. Laptop novo, até agora não registrei. Vamos lá. Trabalhando com medo e a ganância. Nem sempre uma operação vai ser lucrativa, galera. Mas é vital que ela ajude você a aprimorar para as próximas. É aquilo que eu falei mais cedo. A gente pode tirar um trade, um gain ou uma aula. A decisão é tua, se vai ser aula ou se vai ser loss, mas que seja uma aula. Daí vem a importância do diário.
Daí vem a importância da autorreflexão. Por que que você entrou? Por que que deu errado? Para que você erre menos vezes isso. Vai errar? Nunca mais vai errar? Claro que não. Mas que erre menos. Né? Aprimore o seu trade system. Como eu falei, a maioria das pessoas, eu já fiz essa pergunta em uma sala de aula com 200 pessoas, como foi meu treinamento do ano passado, tinha 170 pessoas, que eu perguntei quantos aqui estão usando o mesmo trade system há pelo menos um ano. Meia dúzia de gato pingado. Meia dúzia de gato pingado, ou seja, ou não tem consistência no trade system, ou não tem consistência no jeito de operar, talvez por isso que estivessem lá fazendo treinamento de finanças comportamentais, ou não estão fazendo o diário, não estão transformando as perdas em aulas. Né? Então, essas são as aulas mais caras, e por serem as aulas mais caras, são as aulas mais importantes, e são as aulas que quase todo mundo mata, né? Quem não assiste. E outra coisa, não é porque você perdeu que você estava errado. O mercado às vezes acontece coisas imprevisíveis, não esperadas, que não está no preço. Em geral, se você opera bem o preço, com a confirmação do volume, que é a teoria de Down pura e simples, né, dificilmente você toma stops. Né? Porém, às vezes o mercado vira uma velocidade tão grande que dificulta poder de reação, dificulta a capacidade de entendimento a ponto de reagir rápido. Né? O mercado vira e você toma stop, acabou. Talvez a gente só sabe que o mercado virou depois que o stop é acionado. Né? É importante a gente, no longo prazo, né, diferenciar quando a gente erra de quando a gente ou foi indisciplinado do quando que das horas que o mercado simplesmente muda. Simplesmente muda. As primeiras vezes a gente consegue ir reduzindo ao longo do tempo e até, quem sabe, zerar. Agora, o mercado mudar bruscamente, isso não existe. Por isso que é importante ter stop. Né? Não devemos deixar que o medo, a ganância atrapalhe a visualização das oportunidades. Né? Não devemos ter medo do mercado, também não devemos ficar eufóricos achando que a gente domina ele completamente. Essa arrogância destrói muitos traders. Talvez tenha sido o caso do Jesse Livermore, que vocês me perguntaram. Tá? E aqui um exemplo, né? Eu vou mostrar outro na sequência, da Brasil Foods. Mas esse é um exemplo clássico que eu já uso aqui há, sei lá, anos. Pelo menos 8, 9 anos, pelo gráfico. Eternit, olha só. Tudo andava bem, papel bom, eu acho que é o papel principal do Barsi, né? Pagar excelentes dividendos. E ó, fez pivô de alta, rompeu o pivô de alta, né? Rompeu esse topinho aqui de março, abril, né? Rompeu esse topinho de março, abril aqui com gap, então gap de fuga, rompimento e foi embora, ó. Saiu entre maio e junho, saiu de 4,60 foi para 6,20, né? Quase 50% de alta. Tava maravilhoso, maravilhoso. E olha o que acontece. De repente, o Supremo Tribunal Federal mantém a lei, né, que tinha sido levada para o STF, que vetava a comercialização e produção do amianto em São Paulo, simplesmente o maior consumidor de amianto do Brasil. De amianto não, de produtos da Eternit, né? Telhas, construção, caixas d'água, etc. Simplesmente o maior mercado consumidor do Brasil. Né? O STF veta no estado da comercialização no estado de São Paulo. Ou seja, você não tem como prever, o mercado virou. Né? Então já abriu devolvendo tudo. Se você estava comprado aqui embaixo, devolveu 50% de ganho. Né? Não tinha como fazer defesa. Se você comprou aqui em cima, você tomou um baita loss. Por isso que não dá para botar tudo num único papel. A gente vai ver isso na parte de gestão de risco, onde existem, eu vou mostrar a diferença entre risco da ação ou da carteira versus o risco sistêmico. A gente vai ver isso amanhã não, a gente vai ver isso na segunda ou terça. Opa, tá? Agora aqui, por exemplo, CEMIG. CEMIG maravilhosa, papel de aposentadoria, junto com a Eletropaulo e outras do setor elétrico. Só que ela tinha entrado em tendência, ela tinha perdido a tendência de alta, ela armou o pivô de baixo, ela já vinha caindo. Antes da medida provisória 579, né? Olha o dia que a medida provisória 579 foi assinada. Olha como é que ela já tinha caído nesse dia. E olha o gap que ela abriu no dia seguinte, né? Olha lá os gaps de fuga, tudo zerando o CEMIG,
né? Esse é um exemplo dos mais clássicos de insider information que eu já vi na minha vida. Mas é natural, né? Uma medida provisória não é só a Dilma que sabia, né? Quase todos os ministros, os principais ministros sabiam. Minas e Energia tinha que saber, Casa Civil tinha que saber, né? Que ela ia fazer essa medida provisória que ia destruir o setor, né? E obviamente tomaram partido disso para ganhar um dinheirinho, ou pelo menos ajudar os fundos de pensão estatais a não perderem tanto, né? Já que eles eram extremamente posicionados nesses papéis. Mas isso é crime, tá? Todas as letras, isso que aconteceu é crime. Ponto. Não tem o que dizer. Então, voltando. Nesse caso, se você perder uma puta grana com CEMIG, a culpa é sua, porque se você é grafista, ele já deu sinal de saída. Já deu sinal de saída. Né? Antes dessa lambança aí generalizada. Falta de planejamento, né? Muitas vezes é a gente que alimenta nossas perdas e indecisões pela falta de planejamento. A gente vai para o mercado sem estar preparado, sem saber o lugar certo de comprar, o lugar certo de vender, né? Vai na onda do caixa eletrônico, né? Então, vamos ver as regrinhas, né? Quando você entra, você já sabe, né? Aonde vai ser a sua saída com perda, ou seja, onde você vai ser estopado. Não pode ser stop no chutômetro, 50 pontos. Não existe isso. Stop é técnico. Eu passo sufoco também das minhas operações? Pô, tá botando lote demais. Eu tenho algum método para entrar e também para sair? Por exemplo, aquele caso daquele trader que me falou que ele começou até de uma maneira arrogante a conversa comigo. Pô, André, eu sou bom ele falou assim mesmo, André, eu sou bom pra cacete. Eu acerto 85% das minhas operações, né? Eu falei, nossa, achei que o cara tava vindo para fazer alguma crítica em inbox. E na sequência ele já fala, pô, mas eu não consigo fechar um dia no positivo, cara. E aí conversa vai, conversa vem, eu descobri que ele não sabia, não conseguia sair, não sabia sair. Foi quando eu fiz o meu webinar de gerenciadores indicadores de stop, para ajudar ele e todos os outros que não conseguem saber a hora de sair. Porque se não sabe sair tecnicamente, bota o indicador técnico para dizer a hora da saída. Então, o high-low, o stop ATR, SAR parabólico, que é o que eu vou mostrar nesse curso, tá? Mas olha que interessante, ele tinha pedido já alguma grana, acho que, sei lá, não sei quanto que ele tinha inicialmente, mas ele falou que nunca estava só perdendo, perdendo, perdendo. Aí tinha 70 mil, aí passou um mês, depois do webinar ele me procurou, pô, André, tô super feliz, não sei o quê, meus 70 mil já viraram 85, tô super feliz. Falei, nossa, que parabéns, parabéns. Passou algumas semanas ele me ligou dizendo que quebrou. Ou seja, alguma coisa aconteceu que talvez o fato dele sempre acertar as entradas, mas sempre perder, fazia ele entrar leve. Quando ele viu que ele sempre acertava e que agora ele tinha um método para saída com gain, acho que ele aumentou a sua exposição drasticamente e aí o método foi pro saco para o funcional. Talvez na hora que tinha que apertar o stop, ele não apertou, porque estava muito pesado e tomou um mega loss, depois entrou mais pesado ainda. Enfim, são histórias que eu ouvi que dá para escrever um belo livro se eu tivesse guardado todas elas. É, minhas entradas e saídas são baseadas em algum método? Ok. Opero com objetivos ou pela emoção do jogo, né? Qual é o objetivo? Você está operando pequenininho? É para aprender, esse é o teu objetivo. Ou é pela emoção do jogo? Entra e sai, entra e sai, entra e sai o dia inteiro. Fica gira, gira, gira igual peão e não aprende porra nenhuma. Depois do stop, eu busco saber o que eu fiz de errado. Pelo menos saber se o erro foi meu, se o mercado virou. Porque às vezes o erro foi seu, não foi do mercado. Em geral, o erro é nosso, não é do mercado. Isso é uma ideia, Thiago, botar perda de 1 a 2% por dia no máximo para day trade, tá? Então quem opera com R$ 1.000 não pode tomar um stop de 200, né? Que é 20%, tá errado, né? Tem que ser 1 a 2% por dia. Uma frase que eu gosto de usar sempre: falhar em planejar é o mesmo que planejar falhar. É mais um joguinho aí de troca-letras bem interessante. Falhar em planejar é o mesmo que planejar falhar. É a mesma coisa. Planejamento é tudo nessa profissão.
Seja o antes, seja o depois, a revisão, fazer autorreflexão, analisar tudo que você fez, tá? Bom, com isso acabou o módulo de finanças comportamentais, tá? Com essa bibliografia. Agora entraria em análise técnica, né? Análise técnica para valer. Mas conforme a gente combinou ainda há pouco, eu já estou super atrasado porque eu estendi esse módulo ao máximo, praticamente estou transformando isso num curso puro de finanças comportamentais, né? Que eu tenho. Então, minha sugestão, que vocês concordaram, é a gente então continuar hoje até o final do dia com finanças comportamentais. E nesse caso, então, a gente vai partir para um módulo que não faz parte desse curso, mas eu acho muito bacana, que é os 5 estágios de um trader. Então, deixa eu abrir aqui. Os 5 estágios de um trader, ok? Mas agora eu vou pedir para vocês, de novo, para depois não ter que parar no meio, mais uma paradinha de 15 minutinhos, tá? Não precisa nem ser de 15 minutinhos. De 15 minutinhos, porque eu já começo a ficar bem esgotado. Apesar de eu, como eu falei, adorar fazer isso, isso é cansativo pela quantidade de energia que eu dispenso para fazer essa aula dando o meu melhor. Então, vamos voltar às 5h10 e aí até 7 da noite eu concluo finanças comportamentais com os estágios evolutivos do trader. Beleza, galera?